Postar antes e depois todos os dias não te posiciona como autoridade, te coloca como comparação. Quando você mostra só resultado do serviço, a cliente não entende por que você cobra mais do que a concorrência. Ela vê a foto, não vê o valor. Para gerar autoridade, você precisa explicar o processo, mostrar os bastidores, reforçar o cuidado e comunicar diferencial. É isso que cria percepção de valor. O método C6 da beleza lucrativa te ensina a transformar o conteúdo de beleza em conteúdo estratégico, que educa, atrai e vende sem precisar forçar. Sabe aquela famosa foto de antes e depois? No mundo da beleza, ela é praticamente a rainha, a prova de que um trabalho funciona. Mas, e se eu te disser que essa tática, que parece tão certeira, pode estar, na verdade, limitando o crescimento de um negócio? Pois é. Nessa análise, a gente vai desconstruir essa prática para entender como transformar uma simples foto num pilar de autoridade de verdade. E a gente já começa com essa frase, que é uma verdadeira provocação. A ideia de que postar resultados todo santo dia não te transforma em autoridade. Pelo contrário, isso te joga num jogo bem perigoso, o jogo da comparação. É um pensamento que vai totalmente na contramão do que a gente vê milhares de profissionais fazendo por aí. E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, a armadilha do antes e depois. Porque o que parece ser o caminho mais curto para o sucesso, na verdade pode ser um beco sem saída. O problema todo está naquilo que não aparece na foto. Pensa assim, ó, essa prática é tipo um iceberg. O cliente em potencial só vê a pontinha, que é a foto, a transformação final, mas toda a base, todo o conhecimento, a técnica, o cuidado, tudo isso fica debaixo d'água, completamente invisível. E aí, o valor que a pessoa percebe fica só na estética. E qual a consequência direta disso? Acaba abrindo a porta para aquela pergunta que ninguém quer responder. Ué, mas por que o seu preço é mais alto que o do concorrente? E, de repente, o profissional está ali, na defensiva, tendo que justificar o preço, em vez de ter seu valor reconhecido de cara. Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa diferença, nessa desconexão. De um lado, a gente tem a foto. Do outro, o valor. E olha, existe um verdadeiro abismo entre os dois. E aqui fica bem claro esse buraco na comunicação. De um lado, está a visão do profissional, toda a expertise, a técnica apurada, os materiais de primeira, a biossegurança, um processo único. E do outro lado, a visão do cliente. Uma foto, uma imagem no celular. Todo o diferencial, tudo aquilo que faz o trabalho ser especial, simplesmente desaparece para quem só está comparando uma foto com a outra. E aqui está o pulo do gato. Percepção de valor. A questão não é o quanto um serviço realmente vale, mas sim o valor que o cliente enxerga nele. E essa percepção, ela não é criada mostrando só o que foi feito. Ela é construída quando se comunica o como e o porquê por trás daquele resultado. Certo, o problema ficou bem claro, né? Agora a pergunta de 1 milhão. Como sair dessa armadilha e começar a construir autoridade de verdade? A solução está em mudar completamente o foco do conteúdo. A estratégia é bem direta e se baseia em 4 pilares. Em vez de só jogar a foto final lá no feed, o profissional passa a explicar o seu processo, a mostrar os bastidores do trabalho, a reforçar todo o cuidado que tem em cada detalhe e, finalmente, a comunicar o que torna aquele serviço único. A grande virada de chave é essa: parar de só mostrar e começar a educar. E o resultado dessa mudança, é poderoso. Quando se aplicam esses passos, o que se constrói é uma reputação de especialista, é autoridade. E é essa autoridade que justifica um preço premium, tirando o profissional daquela guerra de preços que não leva a lugar nenhum. Bom, vamos avançar um pouco para ver como essa nova abordagem se transforma num resultado incrível. Um conteúdo que é tão estratégico que vende por si só. O objetivo final, então, é exatamente essa transformação. Sair daquele conteúdo de beleza genérico, que todo mundo faz, e passar a criar um conteúdo estratégico de verdade. A fonte que a gente analisou até menciona uma estrutura para isso, um tal de método 6C, que foi pensado justamente para guiar essa mudança. E quais são os superpoderes desse conteúdo estratégico? Basicamente 3. Primeiro, ele educa o cliente sobre o porquê do seu trabalho ter tanto valor. Segundo, ele atrai a pessoa certa, aquela que está buscando qualidade e não só o menor preço. E o melhor de tudo, ele vende de um jeito natural, orgânico, sem precisar forçar a barra. Para a gente fechar essa análise, fica uma pergunta bem importante para reflexão. O conteúdo que está sendo produzido hoje mostra só uma etiqueta de preço, convidando todo mundo a comparar? Ou ele consegue comunicar o verdadeiro valor, construindo autoridade e confiança?
A resposta para essa pergunta pode de verdade definir o futuro de um negócio. Então, salva esse insight, se fez sentido para você, ou compartilha com alguém que ainda depende do antes e depois para vender.